Lucas capítulo 7, no verso de número 11. Lucas capítulo 7, versículo de número 11. A palavra bastante conhecida. Aleluia, meu Pai. Lucas 7, 11. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus fiel. Ai, Jesus. É um Deus que não vê obstáculos. É um Deus que quebra protocolos para nos dar vitória. Amém. Amém? Foi isso que o Senhor Jesus fez aqui. Lucas 7, 11 diz assim: E aconteceu pouco depois ir à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da cidade, eis que levavam o defunto filho único da sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, aqui te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Glórias a Deus. E correu dele sua fama por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Amém. Podeis tomar assento. Amém, Jesus. Uma palavra de milagre, de restauração, de poder, algo extraordinário, porque não era uma coisa comum que acontecia. Essas coisas não acontecem por obra do acaso. Essas coisas não acontecem toda hora. E quando acontece, as pessoas ficam assim, temerosos, pasmam, Ai, Jesus. ficam admirados, porque não era uma coisa comum, principalmente um rabino se aproximar de um caixão e tocar. Para eles aquilo era um absurdo. Um rabino chegar, tocar num leproso, tocar num defunto, pegar em coisas mortas, abraçar meretrizes, publicanos, para isso. Mas Jesus quebrava protocolos. Jesus não estava ligado ao tradicionalismo, ao fanatismo, ao legalismo. Não, Jesus é totalmente oposto. Ele veio ensinar exatamente aquilo que vinha na contramão de tudo aquilo que aquele povo vivia. Jesus andava na contramão do sistema. E até hoje, Jesus, ele quebra protocolos. Muitas pessoas ficam pasmadas, ficam arregalados de ver pessoas sendo abençoadas e, ao nosso olhar, pessoas que nem merecem, pessoas que a gente não dá nada por elas, e o Senhor Jesus entra com uma intervenção e age de acordo com a sua misericórdia. Aleluia, Deus. E outras pessoas ficam assim, pasmadas, como é que pode? Pois é, Jesus é um Deus que quebra protocolos. Verdade, Deus. Aleluia, meu Pai. Ele faz isso. Eu creio. Ele age da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, Verdade, Deus. da maneira que Ele quer. Sim, meu Pai. É isso que Ele faz, Ele é Deus. Ele age assim. Então não podemos questionar o agir de Deus. Mas uma palavra que nos chama a atenção aqui
foi exatamente esse texto que fala: não chores. O Senhor Jesus, quando ele se encontra com aquele cortejo fúnebre e vê aquela mulher sofrida, uma mulher que já havia perdido o esposo, agora perdera o seu único filho. O itinerário daquela mulher no cemitério, enterrando ali a sua esperança, os seus sonhos, os seus projetos. Ai, Deus. O caminho, a jornada daquela mulher era o sepulcro, era o cemitério. E de repente Jesus surge, vai numa cidade pequena, perto de Cafarnaum, uma cidade chamada Naim. E ele encontra com aquele cortejo, uma multidão. E Jesus para aquele cortejo. Jesus tem poder de parar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus Jesus. tem poder de fazer parar. Sim, Deus. Creio, Deus. Ele entra e ele Aleluia. faz parar. Glória a Deus, Senhor. E ele dá uma ordem: pare. Ele tem poder. Eu creio, E Jesus. ele vê que a mulher chora, ele diz: não chore. Ele se move de íntima compaixão. Aleluia. O que significa se mover de íntima compaixão? É você se colocar no lugar de outrem. É você ter empatia. É você ter amor. É uma inversão. É você se colocar no lugar da outra pessoa que está sofrendo, mesmo sabendo que aquela pessoa não tem nada a ver com você, e você se coloca no lugar daquela pessoa. Você se move de íntima compaixão, porque Jesus, ele é amor. Aleluia, Deus. Jesus, ele é amor. Ele se move de íntima compaixão. Glórias a Deus. Jesus, ele mostra o seu sentimento em muitas áreas na Bíblia Sagrada. Nós vemos o sentimento do Senhor Jesus, ele se movendo, ele agindo, ele chora, ele se coloca no lugar, ele entra com uma intervenção, porque ele ama. Ele é a maior expressão de amor que já passou na face dessa terra. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele fala sobre o amor, sobre a caridade, ele não trata de um sentimento, mas ele trata de uma pessoa, de uma personalidade. Ele fala a respeito do próprio Senhor Jesus. Jesus, ele é esse amor. Amém, Deus. É o amor que não suspeita mal, é o amor que não agride, é o amor que se coloca no lugar de outro. E Paulo dizia: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu me transportasse, ainda que eu fizesse e acontecesse, se eu não tivesse esse amor, nada disso seria. Ou seja, se eu não tivesse Jesus na minha vida, se eu não tivesse o príncipe da paz, o amor na minha vida, eu nada seria. Aleluia, Deus. Eu seria como um sino que tine. Eu seria como qualquer outra coisa. Quando Paulo trata sobre o amor, ele trata a respeito da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus sempre trabalhou na contramão do sistema, sempre trabalhou na contramão da religiosidade. Coitado se fosse um fariseu da vida, indo ao encontro daquele cortejo. No mínimo iam dizer meus pêsames. Quando Jesus conta a história do bom samaritano, ele destaca muito bem que um sacerdote passa e vê aquele homem ali caído,
e passa de largo. Mesmo, passa um levita, vê aquele homem caído ali, passa de largo. Mas quando o bom samaritano passa, vê aquele homem ferido, ele se move. Esse é o nosso Senhor Aleluia. e Salvador Jesus Glória a Deus, Cristo. Senhor. Quando ele vê alguém ferido, ele se move de íntima compaixão. E foi isso que o Senhor Jesus fez aqui, nesse cortejo fúnebre. Ele se moveu. Uma atitude inédita. Um rabino parar um cortejo, dizer: não chore, tocar no esquife, tocar no defunto e dizer: menino, a ti te digo, levanta-te. Aleluia. Glória a Por isso que Deus. todo mundo pasmaram, entraram em choque. Foi por causa disso. A obra que o Senhor Jesus tem a fazer vai fazer muita gente pensar assim: como é que pode? Uma coisa improvável. Deus trabalha no improvável. Deus trabalha assim. Aleluia, Ele usa quem Jesus. Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer, Ele levanta quem Ele quer, É verdade. Ele ressuscita quem Ele quer. Amém, Jesus. Ele age assim, dessa forma. Meu Deus, tu és Assim Ele fez com o tremendo, leproso, Deus. assim Ele fez com o cego de nascença, o qual os discípulos questionavam: quem pecou, estes ou os pais dele, para que nascesse cego? Jesus trabalha assim. Ele vai na contramão do sistema, na contramão do tradicionalismo, porque Ele é o autor do gênero humano. Aleluia, Glórias a Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o verbo haver, Ele é a palavra, Ele é o verbo. Glórias a Deus. Nós existimos por causa dEle, estamos aqui por causa dEle. Ele Deus. conhece a nossa vida, Ele conhece o seu itinerário, a sua trajetória, Ele conhece o que você passa, o que você passou, Ele sabe de tudo. Verdade, Deus. Ou você acha que o Senhor Jesus, com a sua comitiva, entrou na cidade de Naim por obra do acaso? Não. Ele sabia que ali havia um cortejo fúnebre e importava que ele fosse ao encontro. Deus é onisciente, Ele conhece. Aleluia, Deus. Ele sabe da sua Eu história, Ele creio, sabe da meu sua Pai. vida. E Ele vai lá quebrar protocolos, derrubar barreiras, fazer parar para te dar a vitória, porque Ele sabe Eu creio. aonde existe uma ovelha dele perdida, aonde existe um necessitado, aonde existe alguém que precisa ser ressuscitado, Jesus conhece. Verdade. E o interessante é que o Glória a Senhor Deus. Jesus, Ele se dispõe a ir. Muitas vezes nós fazemos o apelo: quem quer aceitar o Senhor Jesus? Na verdade, nenhum de nós temos essa condição de aceitar o Senhor Jesus, porque na verdade é Ele que nos aceita, é Ele que nos recebe, é Deus que nos traz ao Senhor Jesus, é o Senhor que nos traz. Nós apenas devemos Glória a Deus. receber esta oportunidade que Deus nos dá. É por isso que eu falo: quem quer receber o Senhor Jesus como seu Salvador? Porque é Deus que nos escolhe, é Deus que nos aceita. Um homem morto, um homem que já estava ali inconsciente, e o Senhor Jesus chega até ele, levanta ele, dá uma oportunidade para ele. Não são as nossas escolhas que nos fazem adentrarmos aos céus.
traz perante o Senhor, Jesus Cristo. Jesus Cristo, tudo que o Pai me dá, Jesus Cristo diz, tudo que o Pai me dá virá a mim. É verdade. E os que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia. É Deus, irmãos. Tudo é Deus que faz, é Deus que realiza na nossa vida. Aleluia. Tudo é Deus. Glória a Deus, Senhor. Nada é nosso. Quem somos nós? Nós somos como imundo, como diz Isaías 64, verso 6. Nós somos imundo perante Ele. É, Jesus. Nós somos como um trapo de imundícia. A nossa justiça perante os olhos de Deus é como trapos de imundícia. E nós vamos caindo como uma folha. Nós vamos definhando e como um vento nos arrebatam, nos leva, porque é isso que nós somos. Meu Deus. A nossa justiça é como um trapo. Nós não somos nada. Mas aí vem o Senhor Jesus, chega diante de um defunto, de um morto, no meio de uma multidão, por causa de uma mulher que chora. Meu Deus. Aleluia. Jesus chega no meio de uma multidão, por causa de uma mulher que chora. E ele diz: não chore. E ele quebra protocolo. Ele toca onde não deveria tocar, pelo sistema, pelo tradicionalismo. Ele não poderia tocar, e ele toca. Ele se achega. E ele dá uma ordem, porque ele tem o poder. Aleluia, Deus. Ele é o Verbo. Todas as coisas existem por intermédio dele. Ele é o autor da vida. É ele que dá a vida. É ele que faz. Meu Deus. Esse dia eu estava pregando esses dias aí. Foi anteontem, né, amor? Devemos andar nos passos do Senhor Jesus. Quem anda nos passos do Senhor Jesus, ele descansa. Lá em Mateus 11, 28, muito citado nas igrejas, Jesus convidando: vinde a mim, todos vós, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Isso é andar nos passos do Senhor. Quando nós nos disponibilizamos, quando nós entendemos o nosso lugar no reino de Deus, aceitamos o jugo do Senhor Jesus. E quando nós aceitamos este jugo, nós andamos lado a lado do Senhor Jesus. Porque o jugo é aquele aparelho de madeira que é atrelado entre dois animais, né? É ligado entre dois animais. É um jugo, é uma canga. Eu estava pregando esse dia outro tema. O jugo era desproporcional a um boi ou um jumento. Está lá em Deuteronômio 22:10. A própria ordem de Deus dizendo: não colocais um jugo entre um boi e um jumento, porque são desproporcionais. Um boi e um jumento não podem andar juntos, presos a um jugo, a uma canga. Por quê? São passos diferentes, são tamanhos diferentes. Não tem condição. Como é que eu vou arar a terra com um boi e um jumento? Ou eu coloco 2 bois, ou eu coloco 2 jumentos, ou eu coloco 2 cavalos. Tem que ser tudo proporcional, senão não vai dar certo.
É por isso que Paulo alerta lá em 2 Coríntios capítulo 6, não vos prendais a um jugo desiguais. Não tem como andarmos, vivermos, nos prender. Ele diz, não vos prendais, porque o jugo, ele nos une, ele nos trava. E Jesus, ele oferece o jugo dele, porque a vontade dele é que nós nos unimos a ele. Aleluia, Glória Deus. Venhamos a nos unir, a andar nos passos dele. É Deus. A marcha de um boi é diferente da marcha de um jumento, a marcha de um cavalo é diferente da marcha de um jumento, é diferente da marcha de um boi, é diferente da marcha de um camelo. Não tem como andar, não tem como trilhar junto. E quando o Senhor Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, Ele está dizendo, olha, se desprenda de tudo quanto é jugo por aí e ande comigo. Porque o meu jugo é suave. Aleluia, e o meu fardo é leve. Aleluia, Jesus. Quando nós estamos atrelados no Evangelho, a gente consegue caminhar sem nenhum peso na consciência, sem nenhum peso, sem nenhuma dificuldade. E é por isso que Jesus veio para quebrar protocolos, Jesus veio para andar na contramão desse sistema medíocre. E Ele escolhe pessoas que estejam dispostos a se prenderem desse sistema e andar somente com Ele. É como se Ele está dizendo, eu sou o único que você deve caminhar. É, Jesus. Você não pode caminhar com nada, com ninguém. Você só pode caminhar comigo. Aleluia. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Santo é teu nome. As ovelhas, quando ouvem a voz do pastor, seguem o seu pastor. Ele fala e as ovelhas obedecem. Não se prendam a nada. E essas ovelhas têm pasto, essas ovelhas têm refrigério, e essas ovelhas têm descanso. Salmo 23. Aleluia, Deus. Tem descanso. E o Senhor Jesus, como um pastor, Ele sabe aonde está cada uma das suas ovelhas. A ovelha que chora e a ovelha que está morta, mas Ele tem o poder de Aleluia. ressuscitar. Glória a Deus. Quantas ovelhas estão mortas por aí? Estão seguindo um trajeto da morte, o trajeto do cemitério, dos brotas. Mas aprove a Deus e ao encontro dessas pessoas ainda hoje. E dizer, levanta-te. É, Jesus. A ti te digo, levanta-te. Jesus tem poder de parar cortejos. Jesus tem poder de parar trânsito. Jesus tem poder de parar multidão. Aleluia. Jesus tem poder de parar sistema. Glória a Jesus Deus, tem Senhor. poder de parar a morte. Jesus tem poder de parar o pecado. Jesus tem poder de Aleluia, parar a Deus. enfermidade. Jesus tem poder de parar todo o sistema. E dizer, levanta, não chore, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia, Deus. Jesus tem poder. Se Ele quiser aparecer hoje Aleluia, no Deus. seu caminho e entrar com uma intervenção, Eu Ele creio, faz. Jesus. Eu creio. Aleluia, Deus. Ele faz isso. Quantas vezes Ele fez isso comigo? Quantas vezes eu estava numa enrascada, há muitos anos atrás, e eu via o Senhor Jesus entrando com uma intervenção, e Ele faz. É, meu Deus. Quantas vezes eu não preciso provar nada para ninguém da minha fé, eu não tenho necessidade disso, porque eu conheço a quem sirvo,
eu tenho total confiança no Senhor Jesus. Amém, Jesus. Porque Ele se revelou através da sua palavra e através do seu poder na nossa vida. É por isso que estamos aqui hoje. Verdade, Deus. Então a palavra de hoje é: não chore. Aleluia, Jesus. Levanta, se Glória prenda a ao Deus. jugo do Senhor Jesus. Caminhe com Ele, caminha É, Deus. sobre os passos dele, sobre os passos do Senhor Jesus. Porque o jugo do Senhor Jesus é suave e o fardo dele é leve. Quando você está atrelado ao fardo dele, você vai ver que os mandamentos de Deus não pesam. O que pesam sobre nós são o jugo do homem, são o jugo do sistema, são o jugo da religiosidade, são o jugo do pecado, é o que pesam sobre nós. Os mandamentos de Deus não são pesados, são leves, e nós podemos descansar nele, entender que ele é o nosso refúgio e fortaleza. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Então não importa o que você está passando, as circunstâncias da vida, se você está andando nos passos do Senhor Jesus, você vai encontrar descanso para a sua alma. Amém, Quer palavra Jesus. melhor do que essa? Amém, Jesus. Poderia aqui estar plantando bananeira, saltando, né? Que adianta falar 1000 idiomas? A palavra do Senhor é tão simples. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Razões para chorar nós temos. Estamos aí no mundo louco. Pessoas que choram o tempo todo. Pessoas lamentando o tempo inteiro. Razões para chorar, o que mais temos? Pessoas trilhando um itinerário da morte. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Temos motivos, razões aí, se nós olharmos, para chorar, para lamentar, mas o Senhor Jesus está conosco. Amém. Glória a Deus. E Ele tem essa palavra de poder: não chores. Pai. Não chores. Enxugue as suas lágrimas. Porque nessa noite Ele entra com uma interferência, Amém. uma Eu intervenção, creio, Jesus. e Ele Glória a quebra Deus. protocolos. Amém, Tá bom? Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Ele toca no esquife. Ele pega a sua causa que já está morta. Aquilo que já perdeu a esperança. Já está morto. Tem pessoas que já sepultaram os seus sonhos já. Já estão vivendo uma outra realidade. Mas Jesus tem poder de inverter isso. Glória a Deus. Você acredita nisso? Deus trabalha com o improvável. O que é impossível a nós, os homens, é possível para Deus, se nós acreditarmos de todo o nosso coração. Deus pode fazer. Amém, Jesus. Deus faz isso, irmãos. Deus muda. Deus muda sim. Pessoas que estão aí como múmias, andando por aí, Deus transforma num príncipe. É, Jesus. Deus faz isso. Creio, Deus. Deus transforma. E se morrer, Deus pode ressuscitar. Deus tem os seus desígnios. Aleluia. Tem pessoas que Deus trabalha diferente. Tem pessoas, irmãos, que sofrem
porque Deus quer salvar. Tem pessoas que Deus faz passar pelo vale da sombra e da morte, porque importa Deus salvar a sua alma, mesmo que o seu corpo seja lançado no pó, não tem problema, mas que Ele cumpra a sua palavra, Ele cumpra. Ele tem poder. Amém? Amém. Glória a Ele tem Deus. poder também de abrir a sepultura. Foi o cântico de Ana, né? É Deus quem faz descer a sepultura, e é Deus que o faz subir dela. É isso? Foi o cântico que Ana louvou quando teve Samuel. Foi esse cântico. Deus é maravilhoso. Deus tem o poder de matar. Deus tem poder de fazer reviver. Ele tem poder de fazer descer a sepultura, e Ele tem poder de fazer subir dela. Tudo Aleluia. é Deus, querido. É, Jesus. Então, Glória a Deus. o importante é estarmos nos passos do Senhor Amém, Deus. Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar. Vamos fazer uma pequena oração. Deus conhece. E se Deus está dizendo hoje para você não chorar, pode ser que você seja confrontado por uma circunstância que o faz chorar. Aí você vai lembrar dessa palavra no dia de hoje. Quando você for confrontado amanhã ou depois, por alguma situação que te fazer chorar, lembra dessa palavra de hoje. Porque o Espírito Santo nunca fala em vão. Verdade, Deus. Nunca fala. O pastor César Paulo fala em vão. Mas o Espírito Santo nunca fala em vão. Jesus. E se a palavra de hoje é: não chore, eu vou mudar o itinerário, eu vou fazer viver. Pode ser que amanhã você seja confrontado com o contraditório, para te fazer pensar exatamente o contrário. Mas lembra-se desta mensagem de hoje. Deus ressuscita. Aleluia. E Deus já te Glória a convidou: Deus. vinde, caminhe comigo nos meus passos, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, Jesus. Glória a Deus. Receba esse jugo. Amém, Jesus. Receba. Porque o que você vai levar não pesa. O mundo pesa. O sistema pesa. O pecado pesa. Mas este mandamento não pesa. Verdade, Deus. E você vai Obrigada, encontrar Jesus. descanso. Glória a Deus. Quando Jesus diz: encontrarei descanso para vossas almas, está aqui a resposta. Tudo aqui, ó. É, Deus. Na pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Nosso amor, Ele se comove por você. Ele se move de íntima compaixão. O Senhor tem amor. Ele sabe se colocar no seu lugar, porque Ele se fez carne. Ele viveu a nossa natureza. É, Jesus. Ele ocupou este corpo. Ele viveu essa vida como homem. Ele se absteve de toda a sua glória, de toda a sua grandeza. Ele abriu mão de toda a sua majestade. Ele se humilhou a si mesmo, fazendo-se servo, fazendo-se carne, fazendo-se homem, para sentir na pele aquilo que você sente, aquilo que eu sinto, aquilo Glória que a você Deus. passa, aquilo que eu passo, aquilo que nós vivemos aqui. Ele abriu mão de toda a sua glória, e ele foi açoitado, ele foi perseguido, ele morreu uma morte terrível, a morte de cruz, e ele foi sepultado, ele foi humilhado, ele foi massacrado, e depois ele foi
elevado ao céu. Aleluia, E ele Deus. foi exaltado diante da glória de Deus. Aleluia, Jesus. Deus. E o nome dele está acima de todos os nomes. E ele entende a minha vida e entende a sua vida. Senhor Deus. Amém, Jesus. Por isso que ele se move. Quando ele esteve aqui na terra, em carne, ele se movia. Quando ele esteve no sepulcro de Lázaro, ele chorou. Aleluia. Jesus tem Deus. sentimento. Ele chorou. Vamos orar. Sim, Deus. Pai, em nome do Senhor e Meu Salvador Pai, Jesus Tu és Cristo, fiel, Senhor. nós te Obrigado, glorificamos, Ah, Deus. te exaltamos na noite Obrigado, deste Senhor dia, Deus. por esta palavra. Senhor, sei, Pai. Ó Deus, Tu és o Deus do muito obrigado pelo E Tu perdão. estás falando conosco. Muito obrigado, Senhor, Ah, Jesus. por nos amar. Tu passou por Obrigado, Muito tudo isso, obrigado, meu Senhor Pai. Jesus, Deus, por cada vida que o Senhor Jesus. trouxe Sim. nesta noite para ouvir a Tua palavra. Glória a Deus, aleluia, Obrigado, Jesus. meu Deus, Fortaleça para nós. pela oportunidade que o Senhor nos deu Deus. de estarmos aqui, de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua Aleluia. palavra, meu Glória a Pai. Deus, Senhor. Obrigado por ter nos escolhido, Sim, Senhor, Deus. para fazermos parte de uma geração que crê É, Jesus. e acredita no Teu reino. Senhor Deus. Ó Deus, assim como o Senhor enxugou as lágrimas daquela viúva, daquela mulher que perderam o marido e agora perderam o filho, assim também o Senhor enxuga as nossas lágrimas. Assim também o Senhor entra com uma intervenção. O Senhor quebra as cadeias da morte Aleluia, e do Deus. inferno. Teu poder. O Senhor se move de íntima compaixão por esta vida, por este homem, por esta mulher, por este jovem, aonde quer que esteja, Sim, Senhor. Deus. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, ó Pai, Senhor. que possamos continuar na Tua presença, Amém, Jesus. que possamos prosseguir na Tua caminhada, É, Deus. Nós te pedimos. debaixo do jugo do Senhor Jesus. Senhor, a Amém, tua Jesus. bênção. Porque o teu jugo é suave Eu e creio. o teu fardo é leve. Sim, meu Amém. Em Pai. nome de Jesus, muito obrigado, meu Pai. Glória a Deus, Amém Jesus. e graças a Deus. Deus abençoe. Agradecemos